Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal O Barba da Química. Estamos aqui hoje para a nossa quinta e última aula do módulo de eletroquímica. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a eletrólise aquosa e fazer uns 3 exercícios sobre esse conteúdo, beleza? Vamos à aula, pessoal! Eletrólise. Vou fazer uma rápida recapitulação aqui da quarta aula. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que é uma eletrólise, a diferença, né, entre eletrólise e pilha, e falamos dos tipos de eletrólise, a eletrólise ígna e a eletrólise aquosa. E daí eu defini a eletrólise ígna para vocês e mostrei um exemplo como funciona a eletrólise ígna. Claro, também defini as diferenças entre um processo eletrolítico e um processo de pilha, que, por exemplo, na eletrólise o polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de anodo, mas ressaltando que no polo negativo, que é o cátodo, a gente tem reação de redução igual na pilha, que também o cátodo sofre redução. E da mesma maneira que nas pilhas, na eletrólise o anodo também sofre oxidação. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar da eletrólise aquosa e entender qual a diferença da eletrólise aquosa para a eletrólise ígna. Além disso, iremos também fazer alguns exercícios de eletrólise aquosa, para que vocês entendam melhor o que vai ser explicado aqui, tá certo? Então, gente, na eletrólise aquosa, a principal diferença é que nós teremos a presença de 2 cátions e de 2 ânions. Na verdade, eu acrescentaria, nós teremos uma competição entre cátions e uma competição entre ânions. Vamos entender como isso ocorre? Então, a gente vai ter uma ordem de descarga dos íons. E essa ordem de descarga dos íons não tem jeito, pessoal. Infelizmente, a gente vai ter que memorizar, tá certo? Então, no polo negativo, o que a gente vai ter? O íon H+, vai descarregar antes dos cátions dos alcalinos terrosos e alumínio. Então, a gente vai ter essa regrinha. Os demais cátions, eles descarregam preferencialmente em relação ao H+, que vão descarregar preferencialmente em relação aos cátions dos metais alcalinos terrosos e alumínio, ou seja, família 1A, 2A e o alumínio. Então essa regra é para o polo negativo, que no caso da eletrólise é o meu cátodo. Tudo bem? Então agora, já no meu polo positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter ali o OH-. Então eu vou ter, lembrando, polo positivo na pilha, eu estou falando do meu anodo, tudo bem? Então, vou ter aqui os ânions não oxigenados sofrendo descarga preferencialmente em relação ao OH-, que vão sofrer descarga preferencialmente, o OH-, por sua vez, vai sofrer descarga preferencialmente aos ânions oxigenados ou fluoreto, tudo bem? Mas aí você vai falar assim, Marcelo, tudo bem, entendi que tem uma regra que eu tenho que decorar, mas não estou entendendo da onde você está tirando CH+, e OH-. Então, vou explicar para vocês. Vamos lembrar, gente, que eu estou falando de eletrólise aquosa. Eletrólise aquosa, como o nome diz, ela ocorre onde? Na água. Se a eletrólise ocorre na água, a gente vai ter a decomposição da água. Eu vou ter água, H2O, formando íons H+, e íons OH-. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, a descarga do íon H+, produzindo o gás hidrogênio. A descarga do íon hidroxilo, OH-, produzindo, além da própria água, o oxigênio. Tudo bem? Essas duas são as reações de descarga do H+ e do OH-. Então vamos ver um exemplo na prática. A eletrólise aquosa do NaCl. Na aula passada a gente fez a eletrólise ígna do NaCl. Então era simplesmente ali, né, a ionização que tinha, ou melhor, a dissociação do NaCl virando Na+, Cl- e tinha semi-reações. Aqui a gente vai ter a competição. Então, vou considerar o quê? 2 reações. A ionização da água, ou seja, o H2O formando o H+ e o OH-, e a dissociação do NaCl, formando Na+ e Cl-. Então, agora, eu vou ter que observar, usando as regrinhas que a gente falou anteriormente, quem vai de fato sofrer eletrólise entre os cátions H+ e Na+. Pela aquela regrinha que a gente viu, o que a gente vai ter? Falando em relação ao anodo, ou seja, comparando o OH- com o cloreto, o cloro tem prioridade diante do OH-. A gente viu lá que a regra é ânions não oxigenados, OH-, ânions oxigenados e fluoreto. Então, o cloreto é ânion não oxigenado, então ele sofre eletrólise preferencialmente ao OH-. Então, tá aqui. A semi-reação que eu vou ter é essa aqui.
o íon cloreto formando, né, na verdade, o gás cloro. Já no meu catodo, o que eu vou ter? O H+ sofrendo eletrólise preferencialmente. Porque a regra diz demais cátions, H+, metal alcalino, alcalino terroso e alumínio. O sódio é metal alcalino, família 1A, então ele perde para o H+, então a reação do meu catodo vai ser essa reação aqui. Então agora eu já sei a reação do meu anodo, a relação do meu catodo, ou seja, eu tenho a semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. E o que vai acontecer com o Na e o H-, pessoal? Eles vão ficar na solução, tá certo? Então tá aqui, montei a minha reação, vou construir a minha reação global, considerando que aqui o Na e o H- estão na solução. Isso aqui é legal porque se a gente usa o indicador ácido básico como a fenolftaleína, lembrando, a fenolftaleína em meio ácido ela é incolor e em meio básico ela é rosa. Então a gente ia ver a solução ficando rosa à medida que fosse ocorrendo o processo de eletrólise. Além disso, a gente consegue ver visualmente a formação de gás nos dois eletrodos. De um lado vai estar formando o gás hidrogênio, do outro lado formando o gás cloro. Tudo bem, pessoal? Então aqui está um exemplo, ó, uma animaçãozinha, onde eu tenho aqui o anodo, meu polo positivo, meu catodo, meu polo negativo. Reparem, formação de gás cloro de um lado no catodo, formação, ó, vou voltar a animação. Ó, formação de gás cloro, de gás hidrogênio, formação de gás cloro e a solução ficando rosa por causa da presença do NaOH em solução. Tudo bem? E para a gente encerrar a aula, pessoal, vamos ver outro exemplo de eletrólise aquosa, agora do sulfato de cobre. O raciocínio vai ser igual, pessoal, sempre uma receitinha de bolo, tudo bem? Duas reações para se considerar na eletrólise aquosa: ionização da água, então aqui eu vou ter formação de H+ e OH-, e dissociação da substância iônica. Nesse caso aqui eu vou ter a formação dos íons cobre e sulfato. Competição entre H+ e cobre e entre OH- e SO4. Lembrando, no anodo a gente vai ter a hidroxila sofrendo a reação. Por quê? Porque SO4 é ânion oxigenado, então ele perde para o OH-. E no catodo, a gente vai ter o quê? Vai ter o cobre sofrendo a reação. Por quê? Cobre está lá na regra dos demais cátions, ele sofre a eletrólise preferencialmente ao hidrogênio. Então, por isso, a gente vai ter a eletrólise do cobre e do OH-. E o H+ e o SO4-, ou seja, os íons H+ e íon sulfato vão ficar presentes na solução. Tudo bem? Agora eu tenho a minha reação global, e daí vou conseguir montar. Então, ó, na eletrólise de uma solução aquosa diluída do ácido sulfúrico, quais são os gases produzidos? Aqui eu estou falando de uma reação do ácido sulfúrico. Então, repare, eu vou ter aqui a competição entre H+ e OH-, né? Ou melhor, vou ter a reação de dissociação da água e a dissociação do ácido sulfúrico. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Dissociação, ionização da água e ionização do ácido sulfúrico, as duas reações que eu tenho. No polo negativo, o meu catodo vai ser o H+, não tem jeito, porque eu tenho H+ nos dois lados. E no meu anodo, eu vou ter o OH- sofrendo eletrólise, pelo mesmo exemplo que a gente viu antes. SO4, o íon sulfato, é um ânion é um ânion oxigenado, então ele perde na competição ali para o OH-. Tudo bem? O que ocorre com a concentração da solução? A solução vai ficando concentrada em ácido sulfúrico. Por que isso, Marcelo? Porque eu vou ter aqui a formação no meio, ó, H+ e SO4 sem sofrer reação. Então ele vai estar presente ali. Fazendo a minha reação global, eu vou ter isso aqui. Formação de gás hidrogênio, oxigênio e água. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Peço que vocês ajudem o canal a crescer cada vez mais. Divulguem o vídeo para os seus conhecidos, divulguem o canal para os seus conhecidos. Dê o like no vídeo, ativa o sininho e espalha para geral, pessoal. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.